Olá pessoal da região sul do Brasil, hoje dia 17 de agosto de 2025, domingo. Temos imagens aí de satélite, o tempo tranquilo neste momento no sul do Brasil, no Paraguai e na Argentina. Mas o tempo vai mudar a partir já de amanhã, de segunda-feira, dia 18 de agosto. Vamos ter aí um sistema de baixa pressão, que ele vai se tornar um ciclone extratropical, e teremos uma frente fria. Então será uma semana bem agitada aí no sul do Brasil, no Paraguai e também na Argentina e também no Uruguai. Então a gente tem aí imagens tranquilo, um pouca nebulosidade, temos essas instabilidades em alto mar, com até raios, mas sem provocar nada no sul do Brasil. Vamos agora aqui para o modelo europeu, mostrando o avanço das instabilidades e os sistemas que vão estar atuando. Então a gente já começa às 9 da noite deste domingo. O modelo europeu já indica, olha aqui o sistema de baixa pressão, o centro dele vai estar na fronteira entre a Bolívia e o Paraguai, bem aí ao norte aí do Paraguai e ao sul da Bolívia. Então a gente vê já ele já formado já a partir da noite deste domingo. Meia-noite, a pressão sobe um pouco mais para 1010 hectopascais. Lembrando que quanto maior a pressão, mais fraco é o sistema. Quanto menor a pressão, mais forte é o sistema. Então, pressão mais baixa, ventos mais fortes. Pressão alta, ventos mais fracos. Então, a gente vê já meia-noite de segunda, já começamos a ter o início das instabilidades se formando na Argentina, no interior da Argentina, na cidade de Córdoba, aí já com chuvas de fraca intensidade. 3 da madrugada, a pressão se mantém em 1010, instabilidade já começa a se formar no sul do Paraguai e algumas partes da Argentina. 6 da manhã de segunda, as instabilidades começam a ganhar força, o sistema começa a se mover para o sul, um pouco mais para o sul, já começando a ter alguns raios no interior da Argentina. 9 da manhã, essas instabilidades aqui começam a ganhar força no sul do Paraguai, partes da Argentina, o Uruguai já começa a ter pancadas de chuva, e aqui no oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina, já começa a ter pancadas de chuva. Meio-dia de segunda, o sistema ganha força com 1009 hectopascais, já podemos ter alguns temporais na Argentina, pancadas de chuva já no Rio Grande do Sul, chuvas de fraca intensidade, no Uruguai com chuvas de fraca intensidade. 3 da tarde de segunda, já o sistema ganha força, a pressão cai para 1004 hectopascais, já com chuvas de moderada a forte no oeste do Rio Grande do Sul. Argentina com instabilidade, com alguns temporais, algumas pancadas de chuva no Uruguai e na cidade de Buenos Aires já com pancadas de chuva fraca. 6 da noite de segunda, o sistema ganha mais força com a pressão de 1000 hectopascais, ganhando força a chuva no Rio Grande do Sul. Nessas cores em amarelo aqui já são chuvas de moderada a forte intensidade na parte oeste do estado. A região central também pode ter chuva, Chapecó já com algumas pancadas de chuva, o Paraná ainda tranquilo. 9 da noite de segunda, 1003 hectopascais, com instabilidades e temporais no interior da Argentina. No Rio Grande do Sul, chuvas de moderada intensidade, Porto Alegre ainda sem chuva. Meia-noite de terça, o sistema aí com 1004 hectopascais, o centro dele vai estar entre o Paraguai e a Argentina. Temporais na Argentina, chuva fraca em Buenos Aires, alguns temporais no norte do Uruguai. Porto Alegre já começa a ter as primeiras pancadas de chuva. 3 da madrugada de terça, dia 19, 1001 hectopascais, com temporais na Argentina, chuvas de forte intensidade.
Uruguai, com chuvas de moderada a forte intensidade, com alguns temporais. Porto Alegre, com chuva fraca. Joinville, com chuva fraca. Algumas pancadas de chuva fraca no litoral do Paraná. 6 da manhã de terça, o sistema ganha mais força com 1000 hectopascais, já prestes a se tornar um ciclone extratropical, com temporais na Argentina, chuvas de forte intensidade, chuva moderada em Porto Alegre. Uruguai, com chuvas de moderada forte, chuva fraca moderada em Buenos Aires. 9 da manhã, 1002 hectopascais, chuvas de forte intensidade na Argentina, moderada forte no Uruguai. Em algumas partes do Rio Grande do Sul, no oeste e no sul do estado, com chuvas de moderada a forte intensidade. No litoral do Paraná, com chuva fraca e também em Santa Catarina. Meio-dia de terça, chuva moderada em Buenos Aires, chuva fraca moderada em Rivera, chuva fraca em Assunção, no Paraguai, com temporais. 3 da tarde de terça, o ciclone já se forma aí no interior da Argentina, com a pressão de 998 hectopascais. Buenos Aires com chuva moderada, chuva fraca em Assunção, chuva fraca moderada em partes do Rio Grande do Sul. 6 da noite de terça, chuva moderada forte em Assunção, no Paraguai. Chuva moderada em Buenos Aires, em Rocha. 9 da noite de terça, chuvas aí de fraca moderada em partes do Rio Grande do Sul. Essa linha de instabilidades, a frente fria se forma e ela vai avançar pelo sul do Brasil, pegando já a parte oeste do Paraná, já à meia-noite de quarta-feira, do dia 20 de agosto. Porto Alegre com chuva fraca, o ciclone aí entre o Paraguai e a Argentina, o centro do ciclone, provocando chuva moderada em Buenos Aires. 3 da madrugada de quarta-feira, temos aí chuva moderada forte no oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, na região central do Rio Grande do Sul, com chuvas de moderada forte e chuva fraca moderada em Porto Alegre. 6 da manhã de quarta-feira, chuvas de moderada forte no oeste do Paraná, com alguns temporais. Santa Catarina, com chuva moderada forte, fraca moderada em Chapecó, fraca moderada em Porto Alegre, no Uruguai, com chuvas de moderada intensidade. Quarta-feira, às 9 da manhã, temporais em partes do Paraná. Santa Catarina com chuva fraca. Meio-dia de quarta, o ciclone chega no oceano, com a pressão de 995 hectopascais. Já é um ciclone moderado e se torna aí um ciclone forte, já a partir das 3 da tarde de quarta-feira, bem no litoral da Argentina. A chuva diminui no sul do Brasil, mas os ventos devem continuar. 6 da noite de quarta, o ciclone já começa a se afastar, chega a pressão de 989 hectopascais, ganhando força. Meia-noite de quinta, a pressão cai para 988, mas a chuva já diminui. Vamos agora para o modelo americano, GFS, às 6 da noite do domingo, já indicando o sistema de baixa pressão no sul da Bolívia, perto do norte do Paraguai. 9 da noite, o sistema aí já entra na fronteira entre a Bolívia e o Paraguai. Meia-noite, já no norte do Paraguai, o sistema, chuva fraca no extremo sul do Rio Grande do Sul. 3 da madrugada de segunda, chuva fraca no sul do Rio Grande do Sul. 6 da manhã, a chuva começa a se formar no litoral da Argentina, ao sul de Buenos Aires. 9 da manhã, chuva fraca no Uruguai. Meio-dia de segunda-feira, o sistema de baixa pressão com 1008 hectopascais. 3 da tarde, começa a ter instabilidade se formando no interior da Argentina. Às 6 da noite de segunda, a pressão cai para 1000 aí do sistema aí entre a Bolívia e o Paraguai. 9 da noite, sobe um pouco a pressão para 1002 hectopascais. Meia-noite de terça, 1002 hectopascais. 3 da madrugada, chuva já fraca moderada em Buenos Aires. Algumas cidades da Argentina já podem ter chuvas de moderada a forte intensidade. A pressão cai para 1000 hectopascais. Chuva fraca no oeste do Rio Grande do Sul.
3 da madrugada, já prestes a se tornar um ciclone extratropical, chuvas de forte intensidade no interior da Argentina. 9 da manhã, chuva forte com temporais na Argentina, chuva fraca moderada em Buenos Aires, chuva fraca no oeste do Rio Grande do Sul. Meio-dia de terça, chuvas de forte intensidade na Argentina, chuva moderada forte em Buenos Aires. Temos aí já o ciclone se formando às 6 da noite de terça-feira entre a Argentina e o Uruguai, com chuva moderada forte em Buenos Aires, chuva fraca moderada no oeste do Rio Grande do Sul. 9 da noite de terça, o ciclone formado, chuva moderada forte no Rio Grande do Sul. Meia-noite de quarta-feira, a pressão sobe para 1000 hectopascais. Temos aqui algumas pancadas de chuva com alguns temporais no Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva de moderada forte, também no oeste de Santa Catarina. 3 da madrugada de quarta, chuva moderada forte no oeste de Santa Catarina. Chapecó com chuvas de moderada forte. 6 da manhã, o ciclone aí se forma com a pressão de 997 hectopascais na manhã de quarta-feira entre a Argentina e o Uruguai. 9 da manhã de quarta, temos chuvas de moderada forte no interior do Paraná e de Santa Catarina, Porto Alegre com chuva fraca. 3 da tarde de quarta, a pressão cai para 993, noite de quarta 992, meia-noite de quinta, pressão com 990 e o ciclone finalmente começa a se afastar do continente. E o modelo alemão, começando às 9 da noite do domingo, mostrando aí o sistema de baixa pressão no norte do Paraguai. Então, os 3 modelos indicam praticamente na mesma posição aí, estão concordando aí exatamente na trajetória do ciclone. Então, a gente tem 6 da manhã de segunda, já a instabilidade começando a se formar na Argentina. Segunda-feira, às 3 da tarde, já com chuva no Rio Grande do Sul, em partes do Rio Grande do Sul, chuva fraca. Terça-feira, meia-noite, chuva fraca moderada em Buenos Aires. 3 da madrugada de terça, já teremos aí chuvas de forte intensidade na Argentina. Buenos Aires com chuva moderada, chuva fraca em Porto Alegre. 6 da manhã de terça, chuvas de forte intensidade temporais nessas áreas aqui em vermelho e roxo, com a cidade de Paraná, na Argentina, com chuvas de forte intensidade. Buenos Aires com chuva moderada. 9 da manhã de terça, chuvas de forte intensidade temporais na Argentina, chuva moderada forte em Buenos Aires, chuva moderada em Rocha. Meio-dia de terça, chuva moderada forte no oeste do Rio Grande do Sul, a cidade de Uruguaiana, já com chuvas de moderada forte intensidade. 3 da tarde, chuva moderada forte em Buenos Aires, o ciclone se forma na tarde de terça, segundo o modelo alemão. 6 da noite, temos aqui a frente fria formada, passando pelo Rio Grande do Sul, provocando pancadas de chuva de moderada forte intensidade, oeste de Santa Catarina, na noite de terça, e oeste do Paraná. Meia-noite de quarta-feira, chuva de moderada forte em Chapecó, no oeste também do Paraná e Santa Catarina, chuva fraca moderada em Porto Alegre. Chuva fraca moderada em Porto Alegre na madrugada de quarta-feira, com a pressão de 996 hectopascais, o ciclone extratropical. O Paraná já começa a ter chuva na região central do estado. Manhã de quarta, a chuva começa a diminuir e o ciclone já começa a se afastar. Na noite de quarta-feira, a pressão do ciclone vai cair para 984 hectopascais. Meia-noite de quinta, 983 hectopascais. É um ciclone de forte intensidade. Aí, pelo modelo alemão, indica um ciclone mais forte. Sobre os acumulados de chuva, começando com o modelo europeu, na Argentina podemos ter, em média, de 70 a 100 milímetros de chuva. Em alguns locais, muita chuva. Isso aí deve cair em média em 48 horas. Buenos Aires pode ter aí de 50 a 70 milímetros de chuva, bastante chuva. No Rio Grande do Sul, na região oeste e sul do estado,
pode ter acumulados entre 30 e 50 milímetros. Na região central, de 10 a 30, Porto Alegre de 10 a 30, Chapecó de 10 a 30, no Santa Catarina, em média de 2 a 10 milímetros, no Paraná de 2 a 10 milímetros. O modelo americano prevê acumulados na Argentina, em média de 70 a 100 milímetros de chuva, também no Uruguai. Na cidade de Buenos Aires, em média de 50 a 70 milímetros de chuva. No sul do Brasil, em média de 10 a 30, Santa Catarina, na região mais oeste, de 30 a 50 milímetros. Porto Alegre, de 2 a 10, Florianópolis, de 2 a 10, o Curitiba praticamente sem chuva, pelo modelo americano. O modelo alemão indica chuvas de 70 a 100 milímetros na Argentina, incluindo Buenos Aires, no Uruguai, de média de 30 a 50 milímetros, no Rio Grande do Sul, em média de 30 a 50, Paraná, de 2 a 10, e em Santa Catarina, em média de 10 a 30 milímetros. E aqui é o modelo de raios. Vamos ter temporais. Na segunda-feira amanhã, meio-dia, já temporais na Argentina, raios. 3 da tarde, 6 da noite, já com alguns temporais. 9 da noite de segunda, já podemos ter alguns temporais no oeste do Rio Grande do Sul. Alguns raios aí no oeste do estado. Temporais também aí na Argentina. Meia-noite de terça, chegando no Uruguai. E só vai continuar na terça-feira os temporais mais no oeste do Rio Grande do Sul. Temporais na tarde de terça no Paraguai com granizo. Noite de terça, alguns temporais aí na meia-noite de quarta no oeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Na quarta-feira, os temporais já começam a perder força. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima.